Quase cometi uma gafe. Eu estava preparando uma palavra e eu esqueci do José. Do Zé. Eu falei, e agora, Zé? O que eu faço? Aí eu vi no Instagram da Igreja Bereio, vou dar mensagem para o pastor, né? Eu ia pregar outra coisa, o pastor, não, esse mês todo é um mês profético, José, do sonho à realidade. Aí o que eu tive que fazer? Tive que estudar, né? Nem pude namorar. Mas tá bom, Deus sabe, o Zé vai me salvar. Aí o pastor está assim, mentiroso. Irmãos, do sonho à realidade. Eu fico vendo muitas pessoas falando de sonhos. Sonhos para conquistar, comprar casa, comprar veículos. Sonhos para restaurar famílias. Sonhos de saúde. Você vê um montoado de pessoas sonhando dentro da igreja. Muitas pessoas sonhando. E não é nada de errado em sonhar. Mas às vezes eu fico um pouco preocupado, porque não basta apenas sonhar, receber palavras proféticas, se você não tiver compromisso com seus sonhos, a qual Deus colocou no seu coração. Eu fico vendo pessoas falando, eu quero ser um empresário, pastor. Mas o cara acorda meio-dia. O cara chega na sexta-feira e fala assim, sextou, bebê, meio-dia já não trabalha mais. Eu desconheço alguém de sucesso na vida financeira que acorda meio-dia. Como aquela moça que quer um príncipe. Mas a menina parece uma bruxa. Ela se veste mal, ela anda com más companhias. Ela não é crente. Tem o sonho de casar. E no final das contas, o que vai sobrar para ela não é um príncipe, mas sim um gnomo. E está cheio de menino parecendo gnomo nessa geração. Então, cuidado. Você que tem sonhos, tem que ter um compromisso com estes sonhos. Porque senão se torna delírio. Quando a gente está com febre, 39 graus de febre, por exemplo, a gente começa a delirar. E o que tem mais na igreja são pessoas que estão em delírios. E Deus só vai trazer sonhos para a realidade e liberar palavras proféticas se você e eu tivermos compromisso com estes sonhos. Porque Deus, Ele quer realizar os nossos sonhos. Em Cristo Jesus, todas as coisas já estão prontas. Então, para de viajar na batatinha. Então, tudo que eu vou falar aqui nessa manhã, e todas aquelas pessoas que subirem esse altar no mês de junho, se você não tem compromisso com seus sonhos, não pegue. Mas se você tem compromisso com os sonhos, eu lhe peço em nome de Jesus, manifesta a sua fé e receba a palavra profética. Porque não basta, se eu falar assim, irmãos, receba, receba, receba. Todo mundo quer. Mas poucos têm o compromisso de assumir a responsabilidade de fazer com que este sonho se torne realidade. E é sobre isso, queridos, que eu quero falar nesta manhã. Abra comigo em Gênesis 37, verso 1 ao 9. Glória a Deus. Vocês estão calados por causa do frio? Não, né? Gênesis 37, depois de Gênesis 36 e antes de Gênesis 38. Amém, irmãos? Uma vez o cara foi ler a palavra de Deus numa igreja e falou Genesco. Abre em Genesco. Gênesis, que não é Genesco, 37, verso 1 em diante. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Então as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos.
Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia más notícia deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenha sonhado. Eis que estávamos atando molos no meio do campo, e eis que o meu molo se levantava, e também ficava em pé. Eis que os vossos molos o rodeavam e se inclinaram ao meu molo. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Verso 9. E teve José outro sonho e contou aos seus irmãos e disse-lhe: eis que tive ainda outro sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos, eu e tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Queridos, bote a sua atenção para cá, por favor. Aqui é a história de um jovem chamado José. Um jovem de 17 anos. Vocês devem ter percebido que eu tirei a minha barba, sim ou não? Fiquei com cara de 17 anos? Eu acho que eu fiquei com cara de 17 anos. Deixa eu acreditar nas minhas loucuras. Irmãos, e todo jovem de 17 anos são impulsivos, são sonhadores, e está tudo normal. Só que José teve 2 sonhos. Um sonho aonde os seus outros 11 irmãos se curvavam diante dele. Teve um segundo sonho, aonde foi interpretado que seu pai e sua mãe se curvariam diante de José. Interessante que eu sou caçula da minha família, dos meus irmãos. Está ali a minha irmã. Agora ela é do staff, glória a Deus por isso. E geralmente os irmãos mais novos se espelham nos irmãos mais velhos. Geralmente a Julinha, por exemplo, ela copia muito a Evelyn, por exemplo, em algumas atitudes. Porque é natural o irmão mais novo se espelhar no irmão mais velho. Só que a Bíblia não fala que os irmãos de José sonhavam ou compartilhavam os seus sonhos. A Bíblia não fala. E aí uma pergunta de $1 milhão. Por que José então sonhava? Por que José então nutria os seus sonhos? Interessante que a Bíblia mesmo vai responder por que José era um sonhador. O próprio José era fruto de um sonho. Se você pegar a história de Jacó, você vai ver que ele trabalhou 14 anos para ter Raquel como esposa. Eu, para casar, eu trabalhei apenas 1 ano, glória a Deus por isso. Com 1 ano eu noivei, namorei e casei. E estou no semiaberto há 16 anos. Trabalho de dia e durmo à noite, mas está tudo certo, né, Regis? Irmãos, José era o resultado do fruto do sonho do seu pai Jacó com Raquel. A Bíblia fala que José teve Lia primeiro. Ele trabalhou 7 anos. No dia das núpcias, a Lia entra e se deita com José. Quando José acorda, vê aquela mulher. A Bíblia fala que Lia era de semblante caído. Olha como que Deus é tão maravilhoso. Deus, para chamar a mulher de feia, ele fala, semblante caído. Então eu vejo semblantes caídos nessa manhã. Eu vejo o Edson com semblante caído, para não te chamar ele de feio, porque ele fala que eu sou muito feio, a recíproca é verdadeira. E aí José vai trabalhar mais 7 anos para ter com Raquel. Aí o sonho de José era o quê? Casar com Raquel e ter filhos. Só que naqueles dias, hoje não pode.
o homem poderia ter outras mulheres. Então, Jacó vai ter filhos com Lia, vai ter filhos com Zilpa e com Bila. Só que Raquel ainda não havia tido filhos. A Bíblia fala que mais tarde o ventre vai se abrir e ela vai ter José. Então José era fruto de um sonho. Ou melhor, José era a realidade de um sonho. E irmãos, uma coisa que eu aprendo é o seguinte: todo sonhador tem que tomar cuidado com os pessimistas. Irmãos, está sim de gente pessimista que quer frustrar os nossos sonhos. Assim como os irmãos de José queriam frustrar os sonhos dele, nós estamos rodeados de pessimistas. Eles são embaixadores da incredulidade, irmão, impressionante. Se você compartilhar um sonho seu, fala assim, não vai dar certo, está errado, está ruim. Então pare de andar com pessimistas. Irmãos, nós temos que andar com pessoas que têm visão. Nós temos que andar com pessoas que sonham os sonhos de Deus. Porque, irmão, andorinha anda com andorinha, mas águia anda com águia. Deus não nos chamou a olhar para baixo, Deus nos chamou para olhar para o alto. Só que tem um detalhe. Toda vez que nós temos sonhos nutridos por Deus, gerados por Deus, irmãos, os adversários vão se levantar. Aqui na história de José, o primeiro a se levantar seus irmãos. Talvez, pensando eles, que aqueles sonhos que José contou aos seus irmãos, seria uma forma de José querer tomar a liderança do clã da família de Jacó. Talvez eles não estavam nem tão preocupados com o amor de Jacó para José, mas sim o substituto do lugar de Jacó. Amanhã, se José falecesse, pode ser uma hipótese, mas aí a gente não sabe. E a Bíblia vai dizer que certa vez Jacó deu uma ordem a José: vai lá procurar seus irmãos, vê o que eles estavam fazendo. Ele chega num determinado lugar, não os encontra. Um homem aponta a cidade, ao lugar que eles estavam. E José vindo, os 11 irmãos, fala: lá vem o sonhador mor. Então eles tramam entre eles, querer matar José. Aí um dos seus irmãos, chamado Rubem, fala: não vamos matar José, vamos jogar ele nessa cova. Vamos jogar ele nesse buraco. Não tinha água esse buraco. E aí eles comendo ali, a Bíblia fala, depois você lê em casa, irmão, vou resumir por causa do nosso tempo. Aí a Bíblia diz que Judá, um dos seus irmãos, fala: olha, está vindo ali uma caravana ismaelita, vamos vender José como escravo e ganhar um dinheiro em cima de José. Então os irmãos pegam José, rasgam aquela roupa que o pai tinha feito, de cores, aquela túnica, e vendem a ele com 20 moedas de prata. Quem está entendendo, diga amém. Interessante que agora os irmãos, como todo pessimista, todo crítico, ele tenta esconder os seus erros. Então eles pegam, sacrificam um animal, cobrem de sangue, mandam para o seu pai, e depois eles retornam tentando consolar o seu pai, ou seja, tentando fugir ou fingir que José havia morto por um animal. A Bíblia diz que José é vendido como escravo. Irmãos, eu fico pensando que se fosse nos dias de hoje, os crentes de hoje, estaríamos amaldiçoando essas pessoas. A nossa própria casa nos traiu. Irmãos, dói muito quando somos feridos por fogo amigo. Aqueles que não deveriam nos trair, nos traem. Aqueles da própria igreja nos traem. Da própria casa nos traem. Talvez se fosse eu e fosse você, estaríamos dizendo: maldita a casa do meu pai, malditos são os meus irmãos. Nós
talvez teríamos um comportamento diferente. Mas a palavra de Deus diz que mesmo sendo vendido como escravo, abandonado pelos seus irmãos, a Bíblia não fala um A de José falando mal dos seus irmãos, porque a Bíblia diz que até mesmo como escravo na terra do Egito, o Senhor era com José. Irmãos, José precisava passar por um processo do sonho para a realidade. E o primeiro processo que ele passa é a indiferença dos seus irmãos, o abandono familiar. E ele é vendido como escravo. José vai chegar na casa de um homem chamado Potifar. Agora José, a Bíblia diz que o Senhor era com José na casa de Potifar. E aquele sonhador mor, como os irmãos diziam, agora José começa a prosperar a casa de Potifar. Eu aprendo uma lição, aonde a gente coloca as plantas dos nossos pés, aonde tem filho e filha de Deus, que sonham os sonhos de Deus, aquele lugar é transformado, porque que nós carregamos é a presença do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, ele passou pelo primeiro processo, do sonho para a realidade, abandono familiar. Agora José vai se tornar um homem importante na casa de Potifar. A Bíblia fala que ele administra o dinheiro de Potifar. A Bíblia diz que ele tem o poder da casa de Potifar. Irmãos, esse segundo processo é a tentação do poder. Você quer conhecer alguém de verdade, irmão? Dá poder para ela. Irmãos, tem pessoas que não podem subir numa folha de papel que começam a humilhar uns aos outros. Você quer conhecer alguém de verdade? Dá poder e dinheiro. Um dia o pastor Vinícius falou assim: Diegão, eu creio que Deus vai te usar financeiramente, mas você vai ser provado no dia que você tiver dinheiro. Porque será que você vai para o culto domingo de manhã, como eu estou aqui? Irmão. Você quer conhecer cada um aqui de nós é quando olha para o bolso. Você quer conhecer alguém quando ele vira chefe. Tem uns bestalhados que compram um carrinho um pouco melhor, acha, não posso dar carona para os irmãos não, porque vai estragar meu carro. Olha que idiota. Irmãos, se foi Deus que te deu, é para te abençoar a igreja, os irmãos. Eu sou empresário que montou uma portinha de 3 metros quadrados. Começa a achar que agora eu vou para a Lagoinha. Igreja de rico. Nós vamos fazer uma lagoinha ali fora, aí você pode ficar aqui, ué. Resolveu o problema da lagoinha, pastor. Está resolvido. Então, irmãos, o teste do poder e do dinheiro no processo do sonho à realidade, você e eu, nós vamos passar. Esse processo, ele é muito complicado. Mas a Bíblia diz que José foi fiel. Sabe por quê? Porque os sonhos de José não eram nutridos por dinheiro. Os sonhos de José eram nutridos pelo próprio Deus que é provedor. Levante a tua mão direita, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Você não precisa de dinheiro. O que você precisa é ter as mãos do Deus todo provedor sobre a sua vida. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo que pedimos ou pensamos para o louvor da sua glória. Agora José vai passar por um teste muito difícil. O teste do sexo. Ai. Tampa os ouvidos das crianças. A Bíblia diz em Gênesis 39 que Potifar tinha uma esposa. E está escrito em Diego, capítulo 2, verso 5, que ela se chama Patifa. Porque ela é uma patifa. Irmãos, a concorrência, o inimigo, Satanás, ele não vai mandar o pior para nós não, pastor. José tinha os sonhos de Deus, nutridos por Deus em seu coração.
E o que parece para o tal do Zé? A patifa. A patifa danada da patifa devia ser um Boeing 747. Um mulherão. Tipo de academia. Eu sei que não parece, eu estou fazendo academia, irmão. Compartilho isso com o pastor. Pastor, que prova. Que luta, pastor. Eu estou lá com meus 40 e tantos anos, levantando 3 quilos em cada lado, que eu acho muito. Aí vem uma patifa na minha frente. E eu ouvindo pregação. Eu falo, sai para lá, patifa. Aí eu olho para minha mulher, porque a gente faz junto. Porque não vem com esse papo não, irmão. Ah, eu converti, os seus hormônios não se converteram não. O libido está aí, a carne é fraca. Aí talvez você fale assim, ah, pastor, mas o homem é assim. Não, eu duvido, irmãzinha. Se chegar um homem bonito, tipo o irmão Wagner, lindo, forte, e falar assim, ei meu bem, as irmãs vão embora. Porque os hormônios não aceitam Jesus, os hormônios não se convertem. Por isso que eu tenho que mortificar a minha carne todos os dias. Porque quem quer viver o sonho de Deus, não toma a vitamina do pecado. Quem quer viver os sonhos de Deus, sacrifica a sua carne, porque o sonho vai muito maior do que os desejos dessa terra. Irmãos, José passou pelo processo do abandono familiar, pela tentação do poder e do dinheiro. José também agora ele vai superar a tentação do sexo. A danada era tão cabulosa, que um dia a casa estava vazia. Ela pega José pela túnica e fala, deita comigo. O que José faz? Ele corre. Sabe por que correu? Porque se ele andasse, ele voltava. Irmão, tem coisa que nós temos que correr. Tem coisa que tem que correr, irmão, não brinca não. Ah, eu sou ungido, eu sou o cara, eu sou incaível. Tem gente que fala que é incaível. Aquele que está de pé, cuide-se, para que não caia. Tem aquele homem lá no serviço, aquela tentação bonita. Foge desse homem, você que é casada, você que é solteira. Ou você é nutrido pelos sonhos de Deus, conectado com Deus, ou os pecados, as tentações vão frustrar os sonhos que Deus tem para a sua vida. E José, ele vence a tentação do sexo. Só que agora José, ele é denunciado. A Bíblia diz que Potifar o prende e manda para a cadeia. Abandonado pelos irmãos. Primeira coisa, tinha motivo de sobra para cair nessa tentação, não caiu. Poderia ter ficado sendo alimentado pelo poder do dinheiro e os prazeres da casa de Potifar. Agora ele foi injustiçado. Se tem algo que não dói demais no nosso coração, é a tal da injustiça. Sabe por quê, irmãos? Porque a injustiça, as pessoas que são injustas com a gente, não nos dá o direito da dúvida. As pessoas ouvem um boato, já julgam, já condenam a gente. Nada que a gente faz é suficiente para essas pessoas. Irmãos, a injustiça é tão terrível, irmãos, que você já está condenado mesmo não sendo a verdade. Precisamos mudar, irmão. Precisamos entender que numa situação existe 3 verdades. A minha é a sua e a verdade. E a primeira a morrer quando é uma situação dessa é a verdade verdadeira. Mas saiba de uma coisa, que o Deus que é justiça, Ele está vendo todas as injustiças que são cometidas contra nós. E a Bíblia diz que José vai para a cadeia. E chegando na cadeia, a Bíblia diz que o Senhor era com José na cadeia. Eu não sei se você está entendendo, irmão, o que eu estou querendo passar. O Senhor era com José até mesmo na cadeia. E a Bíblia diz que ele começa a administrar, vou correr para adorar. A Bíblia diz que ele administrava a cadeia de tão excelência, tão bem, que pareceu 2 homens lá, o copeiro do rei e o padeiro do rei.
Irmãos, e esses homens começaram a ter sonhos. Eu aprendo uma outra lição. Aonde tem sonhadores nutridos por Deus, pessoas à nossa volta começam a sonhar junto com a gente. Irmãos, quando a gente tem sonhos de Deus, aonde você chega, as pessoas falam: olha, eu comecei a sonhar, eu comecei a ter visão, olha que lindo, olha que maravilhoso, eu também creio, eu também creio. Se eu e você chegamos em ambientes e não somos agentes de Deus para transformar, cabe aqui, irmão, uma reflexão. Irmãos, sabe por quê? Porque Deus é poderoso para fazer todas as coisas. Aí diz o texto, que chega o copeiro do rei, tem um sonho de uma videira com 3 galhos, uva, vinho, sei lá. Agora, aí José interpreta: olha, 3 dias você vai ser restituído pelo faraó. Aí vem o padeiro: eu também sonhei. Uma cesta na minha cabeça. Está lá no texto, irmão. Vai ler Gênesis, de 37 para frente você vai ver. 39, melhor dizendo. Aí, queridos, aí José fala: em 3 dias você vai morrer. E o padeiro morre. Agora, aquele homem, o servo do faraó, ele é restituído. Só que aquele servo vai esquecer de José. Queridos, abandonado pela família, fugiu da tentação do dinheiro e poder, vendido como escravo, fugiu da vontade, a questão sexual, injustiçado. Agora este homem, que vive o sonho de Deus, nutrido por Deus, ele vai ser esquecido na cadeia. Irmãos, quantos de nós que fomos esquecidos na vida? Quantos que estão aqui, irmãos, que falam: ninguém nem lembra do meu aniversário? Quantas pessoas nessa manhã que falam: ah, pastor, eu sucumbi ao sonhar de Deus, eu nem acredito que vai ser realidade. Você não conhece a minha infância, você não conhece os traumas, eu fui violentada, eu fui estuprada. Você não conhece minha mãe, você não conhece o meu pai, você não conhece a minha família. Realmente eu não conheço, e me perdoe pelo que eu vou dizer, e nem quero conhecer, mas eu conheço um Deus que muda tragédias. Eu conheço Deus que transforma tragédia em bênção, pois está escrito que nunca se viu em toda a antiguidade um Deus que trabalha em favor daqueles que o amam. Não interessa o que passou, interessa o presente e o que está por vir, e Deus está trabalhando em nosso favor. Oh, Senhor, já estou acabando. José, passa-se 2 anos, o faraó doidão começa a sonhar com vaca, com espiga. Esses dias eu estava sonhando com as terras aí que o Marcão me passou. Estou ficando doido, Marcão. Comecei a sonhar com o lugar lá. Misericórdia não é bênção, né? E aí ninguém no reino do Egito poderia decifrar os sonhos. E aí o copeiro lembrou do José. Irmãos, o que é seu está guardado e ninguém toma. Né, pastorzão? Irmãos, o que Deus colocou na sua mão é sonho de Deus. Pode a circunstância tentar atrapalhar, mas Deus continua no controle das nossas vidas. Aí mandaram chamar o José. José barbeou, igual eu, ficou bonito, igual eu. Puseram roupa em José, e José vai ter com o faraó. Aí o faraó conta: 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas boas, 7 espigas magras, uma comia as outras. Fiquei sabendo, José, que você é o cara de decifrar sonhos. Sabe o que José fala? Eu não, mas o Deus que eu sirvo, Ele é poderoso para te trazer paz. E o texto diz que José fala: 7 anos de bênção, de fartura sobre a terra do Egito,
Mas vai chegar um momento, depois de 7 anos, que vai vir a fome, a miséria. Está escrito, irmão. E ele fala assim: e você, Faraó, precisa de um homem para poder administrar tudo isso. Sabe o que ele está fazendo? Não foi acaso que me trouxe aqui, não foi o abandono da família que me trouxe aqui, não foi a traição, a injustiça que me trouxe aqui, foi as mãos do Todo-Poderoso que me trouxe até aqui, porque eu sei quem tem nutrido os meus sonhos. Faraó entendeu, o elege como governador, o segundo em comando. Agora o José, ele faz um trabalho fantástico, guarda nos celeiros a comida, aquela coisa toda. Passou-se 7 anos, veio a fome. A Bíblia diz que seus irmãos descem à terra do Egito, a mando de seu pai, para buscar alimentos. E José está lá, sentado, e vê os seus irmãos diante dele. José poderia falar: mata todo mundo. Se é o Diego, irmão, a primeira que ia tomar a minha era a mulher do Potifar, Patifa. Pega essa mulherzinha dos infernos, arranca a roupa dela e põe ela para correr pelada aí, igual eu corri. Sabe por quê, irmãos? Porque é a nossa natureza ruim, e quem vive os sonhos de Deus não tem tempo para sentimentos de ódio, sentimentos de mágoa e de rancor. Agora, José, os irmãos estão lá adiante. A Bíblia diz que eles não identificaram José. Eu não sei o nome do José, não. O pastor deve saber esses nomes esquisitos que tinha lá em egípcio lá. Qual que é o nome, pastor? Zafinat Paneia. É isso mesmo? Zafinat Paneia, é um nome difícil, parece que está falando em línguas. Aí, irmãos, José fica triste. José arma uma situação lá para segurar Benjamim, que era o seu irmão mais novo, filho de Raquel, que Raquel morreu no parto de Benjamim. Os seus irmãos voltam para a terra deles, deixam Benjamim para trás. Aí eles voltam novamente, e José faz um banquete. E nesse banquete, ele se apresenta como José, o irmão a qual eles haviam sido vendidos José. Irmãos, José fala: irmãos, não ficai entristeçais, agora eu sei. Não foi vocês que me venderam, não foi as injustiças da mulher de Potifar, não foi o acaso, não foi as circunstâncias, foi o próprio Deus que me trouxe ao Egito, e agora eu entendo o meu sonho. Ele me trouxe aqui porque eu seria o instrumento para salvar a futura nação de Israel. Porque se José não passasse por todo esse processo, o sonho morreria e não poderia se tornar realidade. Quanto mais nós avançamos nos processos de Deus, mais próximos os sonhos de Deus estão perto de serem realizados. José teve o compromisso de ser fiel aos sonhos de Deus. Por muito menos, alguns trocam os sonhos de Deus por migalhas. E a Bíblia diz que desce para a terra do Egito 75 pessoas da casa de Jacó, inclusive seu pai Jacó, para cumprir a profecia de Gênesis, acho que é Gênesis 15, onde diz que o povo de Deus passaria pelo Egito, pela escravidão do Egito. Aonde que eu quero te dizer, irmãos, para poder terminar, e eu estou até cedo, mas eu vou terminar assim mesmo, não é por muito falar. Queridos, José, ele teve um alinhamento profético. O que nessa manhã Deus está fazendo com cada um de nós é termos um alinhamento profético. Não importa o que te aconteceu até ontem, não importa quais foram os traumas, o importa quais são os sonhos de Deus para a sua vida. E Deus está nos chamando para um compromisso, uma responsabilidade para com estes sonhos a qual Ele nutre em nossos corações. É necessário tomarmos uma posição.
Eu te convido que nesse mês de junho, é um mês profético, assuma a responsabilidade de estar aqui conosco, sendo ministrado nas quartas e nos domingos. Comece a se nutrir dos sonhos de Deus. Você vai receber palavras proféticas, você vai receber palavras de vitória. Não basta apenas receber, mas você precisa assumir as rédeas da sua vida. É um tempo, Bereia. É um tempo de sair do campo do pensamento e ir para o campo da execução. Falava no encontro dos líderes, dos empreendedores, dos empresários. Nosso irmão Renatão, que joga futebol comigo, teve um momento de screen lá que ele foi apresentar o negócio dele. E ele falou assim: eu tenho uma microempresa. Não. Ele não tem uma microempresa. Ele tem uma empresa ungida pelo Senhor. Para de diminuir os seus sonhos. Para de se curvar aos pessimistas e críticos de plantão. Tem pessoas que ainda estão ouvindo aos embaixadores da incredulidade, irmãos, que esses embaixadores são terríveis. Eles querem minar as nossas forças. José não olhou para as circunstâncias, José não olhou para as críticas, não olhou pela rejeição. José continuou olhando para o Senhor. E naquela geração, o povo de Deus foi abençoado até no Egito. Irmãos, talvez eu falo para pessoas nessa manhã que têm enfrentado o seu Egito. Eu gostaria de estudar, ser doutor, médico, seja o que for, engenheiro, advogado, seja o que for. Irmãos, diploma não significa em termos da terra. Mas diploma sem Deus não vale nada. Vale nada. Dons sem Deus não vale absolutamente nada. E para encerrar, eu termino com você dizendo o seguinte: José, ele foi enterrado e morreu no Egito, mas ele não era do Egito. A Bíblia diz que os restos mortais de José foram tirados da terra do Egito e tragos junto com o povo de Deus. Irmãos, o Egito, às vezes nós vamos ter que passar por lá. Ou melhor, nós vamos passar por lá. Não sabe que dia e quando, mas nós vamos passar. E se você pegar da data de nascimento aos 17 anos, ou melhor, até os 17 anos, José vai morrer com 110 anos, se não me falha a memória. Todos aqui têm um início e um fim. Eu não, mas vocês têm. O pastor falou, vai fazer meu velório. Eu não vou falar o que eu falei, não, que eu prometi que eu não falo mais do seu. Não brinco com isso mais. Mas eu falo uma coisa. O que você está fazendo da data do seu nascimento até o final da sua vida vai dizer muito sobre se os sonhos que você vive é de Deus ou é apenas sonhos humanos. Os homens estão me criticando. Eu nunca vi ninguém, irmãos, pessoas realizarem sonhos nutridos por Deus não receberem crítica. Você já viu, pastor? Eu nunca vi, irmão. Todo mundo que tem os sonhos de Deus, vive pelos sonhos de Deus, trabalha pelos sonhos de Deus, vai receber críticas. Quem está atrás de aplauso humano não vive sonho de Deus. Quem está atrás de reconhecimento humano não pode experimentar a glória de Deus. E é necessário que agora, 2026, no mês profético, do sonho para a realidade, você se posicione. A Bereia, irmão, eu estou dizendo isso há muito tempo. Nós estamos transicionando, nós não recuamos, nós estamos transicionando. Sabe o que é transicionar? É preparar para dar um salto para a glória de Deus, irmão. Nós não estamos andando para trás, nós estamos avançando. E quem quiser vir conosco, vai viver o sonho, a realidade de Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Dá a mão para esse irmão mais cheiroso que você tem aí. Vê se ele é sonhador. Pergunta para ele, irmão, você é sonhador? Você sonha, irmão. Porque tem gente que nem sonhar mais está sonhando. Tem irmão que não consegue sonhar mais, Wagner.
Tem irmão que tem dificuldade de acreditar nos sonhos de Deus. Irmãos, Deus vai transformar os sonhos dele em realidade se você receber o que está sendo ministrado nessa casa no mês de junho. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ah, meu Pai, meu Deus, há pessoas aqui como José, que sonham, meu Pai, que tem sonhos nutridos pelo Senhor. Meu Deus, o que ficou para trás, ficou. Quem saiu, saiu. Quem foi embora, não importa, Senhor. Oh, meu Pai, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Meu Deus, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, e eu creio que eles são nutridos pelo Senhor. Oh, meu Deus, meu Pai, eu lhe peço nesta manhã, oh, meu Deus, aviva a fé deste meu irmão, a este que achou que é o fim, a esse que achou que o Egito é a sua sepultura final. Não, meu Deus, não, meu Pai, assim como o Senhor foi com José, naquele momento de escravidão, naquela cadeia, o Senhor foi com José. Diante de Faraó, o Senhor era com José. Então, meu Deus, faça valer a Tua palavra, pois a Tua palavra é espírito e vida, pois a Tua palavra é verdadeira. O Senhor não é um Deus que mente, o Senhor é um Deus que não deixa o Seu nome ser, meu Deus, envergonhado, que o Teu nome seja glorificado. Eu profetizo os sonhos de Deus sendo realizados na vida do povo da Bereia. Eu profetizo chuva de abundância vindo em sua direção. Se